Vamos a Brasília agora. O Rafael Procópio está na linha com a gente. Rafael, a gente acabou de trazer uma informação a respeito do primeiro-ministro da Palestina que renunciou ao cargo, entregou o cargo, né? E o ministro dos Direitos Humanos do Brasil, Silvio Almeida, também falou bastante sobre esse assunto, criticando as ofensivas de Israel. Você tem mais detalhes para a gente, Rafael, por favor. Boa tarde. Isso, Fábio, Débora, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Tivemos um discurso hoje do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, na ONU, justamente falando sobre essa questão envolvendo Israel e Hamas. Entre vários pontos do discurso aí do ministro Silvio Almeida, ele disse que a ocupação de Israel na faixa de Gaza é ilegal e que também o governo brasileiro e ele também, principalmente, condenam esses ataques do Hamas na mesma região. Ele também solicitou no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas que todos os reféns sejam liberados, na verdade, imediatamente. Em um dos trechos desse discurso, que a gente vai, inclusive, acompanhar neste momento, Silvio Almeida destacou que o Brasil já se posicionou contra os ataques do Hamas a civis israelenses, ao Estado de Israel como um todo, mas ele também criticou a desproporcionalidade dos ataques do Estado de Israel naquela região da faixa de Gaza. Vamos ouvir aí o ministro Silvio Almeida. Não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel, uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid. O Brasil, conforme nossa manifestação oficial em relação à opinião consultiva solicitada pela Assembleia Geral à Corte, espera ainda que o Tribunal reafirme que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e viola normas internacionais. Bom, pessoal, esse discurso, pelo menos parte desse discurso que a gente acabou de acompanhar, ele foi o primeiro do governo brasileiro de forma oficial perante entidades internacionais. Nesse caso, falando nas Nações Unidas, na Comissão aí de Direitos Humanos. E é mais um desses capítulos dessa relação que está estremecida entre Brasil e Israel, desde aquela fala na Etiópia do presidente Lula, que a gente repercutiu bastante aqui na nossa programação, em que o presidente da República classificou como holocausto aquilo que está sendo feito por Israel na faixa de Gaza contra os palestinos. E é claro que essa repercussão ela ficou muito negativa por várias partes, aí, por várias entidades, até mesmo aqui no Brasil, várias entidades repudiaram a fala do presidente Lula. Tivemos essa questão do persona não grata do Estado de Israel, declarando aí que o presidente Lula não seria bem-vindo a Israel até que pedisse desculpas, e como a gente já previa naquele momento, e o que não aconteceu até então, foi justamente isso. O presidente não pediu desculpas, ele talvez tenha se equivocado, como o próprio, não falou diretamente que se equivocou no termo, mas em outros posicionamentos ele mudou, não citou novamente a questão do Holocausto, mas afirmou, inclusive, na semana passada, que o que Israel fazia era sim uma questão de genocídio contra os palestinos. Não foi baixada qualquer tipo de guarda nessa questão por parte do governo brasileiro até então, e o governo de Israel segue, inclusive, repercutindo essas falas do governo brasileiro desde então. Então, a gente pode imaginar aí que essa questão diplomática entre Brasil e Israel ela deve demorar um pouquinho para ser resolvida. É claro, a gente segue de olho aqui nessa e em outras repercussões de Brasil.